Glória a Deus. Amém, amados? Deus abençoe a todos ricamente. É um enorme prazer estar com todos mais uma vez para nós estarmos aprendendo, da Bíblia Sagrada. O Senhor Jesus nos concede essa oportunidade e nós somos gratos a Ele, por tudo. Meus amados, nós iniciamos já um ensino, na sexta passada, e o ensino, o título dele é Um Mau Negócio com Deus. Eu disse que a gente teria uma série de ensinos para a gente poder concluir este conteúdo, todo esse conteúdo aí que Deus nos concedeu. E então quero já dar continuidade aqui, falando ainda sobre esse título, E eu lembro que como introdução eu falei sobre a questão do negócio com Deus, O negócio com Deus, até porque existe uma frase recorrente entre os cristãos que diz que Deus está no negócio, ou Deus não está no negócio. E é uma frase que na Bíblia Sagrada ela não existe. A Bíblia não fala nada em relação a isso, que Deus está no negócio, Deus não está no negócio. Assim, nesse sentido aí que nós cristãos muitas das vezes utilizamos. Mas isso não significa que isso não exista, E o fato de falar negócio com Deus dá a impressão que está humanizando Deus. Porque é uma palavra utilizada entre nós, humanos, para nós fazermos algum tipo de troca, o que nós chamamos aí de negócio, fazer algum negócio, compra de algo, venda de algo e tal, então eu estou fazendo um negócio, Mas a Bíblia Sagrada nós não encontramos este termo, Até porque este é um termo mais vinculado a nós e à nossa época do que aos tempos bíblicos. Mas na Bíblia Sagrada você vai encontrar o termo voto, Eu fiz um voto com Deus, Na Bíblia Sagrada ela mostra em várias ocasiões ali onde os homens de Deus fizeram um voto com Deus, E eu citei Gideão, que fez um voto com Deus ali da lã, orando, falando com Deus a respeito da lã estar seca e toda ali a terra molhada, e depois ele fez ali no sentido oposto, da lã estar molhada e toda a terra seca. É um tipo de voto ali fazendo com Deus, Não seria propriamente dito aquele voto igual o voto de Jefté, Jefté fez um voto com Deus e disse: Senhor, me abençoar na batalha. Quando eu chegar em casa, que sair ao meu encontro, eu ofereço para o Senhor em sacrifício, Já Gideão falando, se o Senhor fizer isso, a respeito da lã lá, eu vou acreditar que de fato o Senhor é o Senhor mesmo que falou e vai dar do jeito que o Senhor disse que vai ser realizado. Enfim, é um tipo de negócio, na nossa ótica atual. Mas na época bíblica aquilo era um voto. Então a Bíblia ela é repleta de momentos em que homens de Deus fizeram um voto com o Senhor. Ana fez um voto com Deus, falou: se o Senhor me abençoar, me der um filho, eu vou entregá-lo para a tua obra, para a tua casa ali, ele vai ser do Senhor. Então foi um voto que Ana fez com o Senhor. E a respeito do voto, a Bíblia é bem clara, e diz para que nós não sejamos tolos, nem fazer voto e não vir a cumprir. E isso que nós conhecemos como voto, biblicamente falando, nós poderíamos chamar nos dias de hoje de negócio, Seria basicamente um negócio que o homem estaria fazendo com Deus, Mas nos nossos dias existe o que nós chamamos ainda de voto, Ou de negócio com Deus, por exemplo, Seria, vamos dizer, uma parceria com Deus, Isso nós fazemos muito em relação à obra dele. Deus ele faz isso conosco. Então nós fazemos a obra de Deus e Deus ele nos auxilia na sua obra e ele traz ali toda o suporte para que essa obra seja realizada e tal. É um tipo de negócio, um tipo de acordo que existe entre nós e Deus. E é lógico, falando isso, dá a impressão que a gente está humanizando Deus. Então eu não quero, com essa mensagem ou com esse título, trazer uma humanização de Deus. Essa não é a ideia, Mas falar a respeito do mau negócio que nós tendemos a fazer com Deus. E existe sim um mau negócio que nós tendemos a fazer com Deus. E eu até disse anteriormente, e quero repetir, que, por exemplo, aqueles cristãos que dizem, eu vou estar na sua casa, eu vou ir para a igreja, mas eu não vou me envolver em oração, não vou me envolver em leitura bíblica, não vou me envolver tanto em obediência. Mas como eu estou indo na tua casa, então eu quero as tuas bênçãos, Muitas das vezes muitos cristãos fazem isso inconscientemente, achando que está fazendo uma barganha, uma troca com Deus. E isso é um mau negócio com Deus. Isso não vai funcionar e Deus, de fato, não vai aceitar. Porque tudo aquilo que for prejudicial a mim, obviamente que a tendência de Deus é não aceitar,
Então, aqueles que pensam que o simples fato de frequentar os cultos já lhe dá o direito de ter todas as bênçãos de Deus, isso daí é um mau negócio com Deus, isso é uma coisa que a pessoa acha que ela está ganhando e na verdade ela não está, né? O compromisso com Deus, ele vai além de estar na igreja, vai além disso, não se baseia só nisso, né? Tem gente que acha que por ir à igreja já está bom e não está. Não, isso apenas faz parte do pacote, mas existem mais coisas, né, que nós precisamos fazer e ter diante de Deus para que nós possamos então ser abençoados pelo Senhor, não só aqui na terra, mas também alcançar o reino celestial. E eu falei sobre isso, falei sobre a dúvida, né, duvidando de Deus, ou duvidando em Deus, né, seria aquelas pessoas que estão nos caminhos de Deus, mas ainda assim vivem uma vida de dúvida, aqueles que não acompanharam o primeiro ensino, né, está aí na linha do tempo aí do Facebook da nossa igreja, né, página do Facebook da nossa igreja, Igreja da Multiforme Graça de Deus. Então você pode ter lá a primeira parte deste ensino, tá? E na segunda parte deste ensino, eu ainda estava falando sobre a dúvida, né? Falando sobre a dúvida em Deus. E eu falei sobre duvidar do extraordinário, né? Falei sobre oração e falei também sobre experiência. Agora, outra dúvida. Aqui tem até um versículo que eu li aqui. Deixa eu ver se eu encontro o verso que eu li. Eu tinha feito a leitura de um verso. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu encontro este versículo aqui. Que eu tinha feito a leitura. E eu até acabei achei ele agora, mas acabei perdendo ele novamente. Deixa eu ver se eu encontro aqui, amados. Ah, tá. Lamentações 3:39. Foi o versículo que eu fiz a leitura, tá? Estava falando então do caráter de Deus, né? Que quando nós desacreditamos que Deus ele vai fazer algo a nosso favor, que Deus ele vai nos atender, sabe? Quando nós começamos a desacreditar de Deus, nós estamos duvidando do caráter de Deus, nós estamos classificando no nosso interior, inconscientemente, a Deus como um mau caráter, como um enganador, como um mentiroso, como alguém que fala as coisas e não cumpre, enfim. Nós estamos atribuindo a Deus características humanas e más qualidades humanas, essa é a verdade, né? Quando nós passamos a duvidar do Senhor, quando nós duvidamos de Deus, quando nós não acreditamos naquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, nós estamos duvidando do caráter de Deus. Eu fiz a leitura, inclusive, aqui do Salmo 116, verso 5, né? E, posteriormente, eu fiz a leitura aqui de Lamentações 3:39, que diz assim: de que se queixa, pois, o homem vivente, queixe-se cada um dos seus pecados. Os nossos pecados, amados, são a justa causa de nós não alcançarmos mais de Deus, né? E nós nos queixamos muito em relação a que Deus deixou de fazer, porque Deus deveria ter feito assim, ou deveria ter feito daquele outro, né? E às vezes questionamos a Deus do porquê que Ele permitiu tal coisa, né? O porquê que Ele não permitiu que acontecesse algo bom, né, em nossas vidas. E são várias questões e questionamentos que nós fazemos a Deus, né? Só que muitas das vezes nós estamos igual o povo de Israel, ali justamente nessa época aqui de Jeremias. Um povo que estava obstinado, voltado a outras coisas que não era Deus, e ainda passando por um momento em que levaria eles para o cativeiro, e ainda questionando Deus, né? Do porquê que Deus permitiu tudo aquilo. E na verdade, nós biblicamente sabemos. Mas eles em si não sabiam, ou sabiam, mas estavam com seus olhos vedados, né, por causa do pecado que cegavam eles. Então eles estavam se queixando, e na verdade não era justo se queixar de Deus, a verdade nunca é. Porque Deus ele é perfeito, meus amados. Então todas as queixas, elas são por causa dos nossos próprios pecados. Então, por isso, Lamentações 3:39, Jeremias diz: do que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Por quê? Porque são os nossos pecados que nos levam para o cativeiro. E, obviamente, estou falando isso no sentido espiritual, né? São os nossos pecados que nos levam para o mau caminho, para o caminho tortuoso, para o problema e a dificuldade. Então, Deus ele não é culpado jamais de tudo que acontece em nossas vidas ou de coisas que nós gostaríamos que acontecesse e não aconteceu. O nosso Deus ele é perfeito, ele sabe o que ele está fazendo e tudo que ele faz é perfeito.
Se Deus decidisse não nos abençoar a partir de hoje em nada, ainda assim Deus seria justo e perfeito, porque nós não somos merecedores da bênção de Deus, e nós vamos falar disso ainda hoje, talvez, aqui. Mas Deus, ele é misericordioso. Então Deus, ele é justo e perfeito, né? Até mesmo as provações que nós passamos é por causa dos nossos pecados. Não seríamos provados se não tivéssemos pecado. Por quê? Porque as provações que Deus, ele permite em nossas vidas, elas são para que nós venhamos a ser lapidados. E lapidados por quê? Porque o pecado às vezes está encrostado em nós, né? E coisas que às vezes não deveriam estar ali, ou que precisam ser aperfeiçoadas, enfim, são N causas ali, né? Motivos pelo qual Deus, ele permite a provação. Então, são por causa dos nossos pecados. Então, o final de tudo, né? A resposta final é os nossos pecados. Então, tudo que acontece em nossas vidas, se é provação de Deus ou se não é por causa dos nossos pecados. Como eu disse, Deus não nos provaria se nós não precisássemos sermos lapidados. Então, quando Deus nos prova, é para que nós sejamos cristãos melhores, né? Venhamos abandonar o pecado, ou que o pecado que ainda é existente em nossas vidas, e não é porque nós aceitamos a Cristo Jesus, né, e buscamos viver uma vida em santificação, que o pecado, ele não é existente em nossas vidas, ele é existente. E para que esse pecado, ele não venha surtir efeito em nossas vidas, muitas vezes nós temos que passar por provações, para que nós não sejamos pegados ali pelo laço de Satanás, né? Ali pelos pratos do adversário, né? Pelas setas satânicas. Então nós acabamos por ser fortificados, né? Ali estruturados em Deus. Você lembra que quando Davi, ele tentou vestir a armadura de Saul, ele não conseguia andar, porque Davi, ele não estava acostumado com a armadura. Então, falando do seu corpo físico, era um corpo franzino, de um jovem pastor. Não tinha costume em andar com uma armadura pesada, uma armadura de guerra. Então, um soldado, para que ele venha estar, de fato, ali trajado com as armaduras, espiritualmente falando, né? Paulo fala ali das armaduras espirituais, o escudo da fé, o capacete da salvação, né? A couraça da justiça, né? As sandálias ali do Evangelho da Paz, enfim. Para nós termos essa armadura, nós temos que nos acostumar com ela, nós temos que exercitar a nossa vida espiritual. Porque senão, espiritualmente falando, para nós vai ser pesado, sabe? Couraça da justiça, nossa, buscar viver uma vida de justiça é muito pesado, é difícil de viver para aquele que não tem uma vida voltada a Cristo, né? E como Davi, ele vai tentar andar e não consegue, porque é muito pesado, não está acostumado, né? Então, para uma pessoa assim que não vive próximo de Cristo, vestir a couraça da justiça para ele é impossível. Ele não consegue viver uma vida de justiça, ele consegue viver uma vida ali na salvação do Senhor, né? Não consegue viver uma vida ali, ali segurando o escudo da fé, né? A espada, que é a palavra de Deus, ele não aguenta, porque ele não está acostumado com isso. E nós cristãos temos que nos exercitar espiritualmente, para que nós estejamos trajados aí com a armadura do Senhor, né? Para que nós vençamos aí todo o mal e alcancemos de Deus mais e mais. Salmo 66, verso de número 18. Se eu tivesse guardado a iniquidade no meu coração, ele não me teria ouvido. Olha o que o salmista diz. Em outra tradução vai estar: se eu atendesse a iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. O salmista está dizendo, a iniquidade, ela é existente em nós, mas se nós guardar ela no coração, se ela fizer parte ali do nosso interior e nós não nos livrarmos dela, a tendência é o quê? Criar um obstáculo entre nós e Deus, e o Senhor não nos ouvir. Aqui no ouvir está no sentido não de escutar apenas, mas no sentido de atender, né? Dar ouvidos, né? Atender. Então o salmista diz, se eu guardar o pecado dentro de mim, o Senhor não vai me atender, o Senhor não vai se voltar a mim. É isso que o salmista está dizendo, né? E a Bíblia nos diz, né? O salmista, ele fala assim, escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra o Senhor. Então o que tem que estar escondido em nós não é o pecado, né? Sim a palavra de Deus. Então quando eu guardo a palavra de Deus, eu tendo a não pecar contra o Senhor. Então quer dizer que eu me tornarei um homem 100% santo, virarei um anjo? Não. O pecado ainda vai ser existente em nossas vidas, mas a tendência maior é eu não viver uma vida de pecado, obviamente, e mesmo que pecar, eu sei que eu tenho ali o Cristo Jesus, através do meu arrependimento, o seu sangue, que me purifica de todo pecado, eu estou de pé novamente,
né? Porque eu estou ali firmado em Cristo, e isso através da palavra de Deus que eu guardo no meu coração. Davi também pecou contra Deus, mas ele sabia que se ele guardasse no seu coração a palavra, ele não viveria uma vida de pecado contra o Senhor, né? Provérbios 28, verso de número 9, ó. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Esse é um versículo forte, meus amados. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações são detestáveis. Aqui está falando daquele que conhece a lei, mas se recusa a obedecer ela, sabe? A atender ali a vontade do Senhor. Aqui neste verso nós poderíamos enquadrar, por exemplo, os cristãos que estão na igreja, mas que não obedecem o Evangelho de Jesus Cristo, não obedecem a palavra de Deus. Os cristãos que estão na obra de Deus, mas estão em desacordo com o querer e vontade do Senhor. Dentro deste verso aqui estão os cristãos que às vezes, né, são simpatizantes com a fé cristã, mas não têm obediência à palavra e não vivem a lei de Deus. Estes são aqueles que oram, mas têm as suas orações detestáveis diante de Deus. Né? E o texto aqui é claro: até as suas orações serão detestáveis. O que Deus está falando aqui através do sábio aqui é que ele detesta, ele odeia as orações daqueles que não obedecem a sua lei, a sua palavra. Isso é claro, tá? Então, ser um mero simpatizante da fé cristã, isso existe, você conhece pessoas assim, né? Eu não vou na igreja, mas eu faço as minhas orações. Mas, às vezes, não é que só não vai na igreja, não obedece, não vive aquela vida de obediência, não tem participação ali do sangue, né, do corpo de Cristo, não vive ali uma vida voltada à lei de Cristo, né? Aí tem as suas orações, mas as suas orações são odiadas diante de Deus por conta disso, porque não obedece à lei do Senhor, né? Então, como eu disse desde o início, não basta sermos cristãos de nome, né, dizendo assim, eu sou cristão porque eu vou na igreja. Isso é um mau negócio com Deus. Deus não vai aceitar este tipo de negócio. Esse é um tipo de barganha que muitos de nós cristãos achamos que está funcionando diante de Deus, né? E eu repito, o simples fato de ir à igreja não me dá o direito, né, nem a obrigação da parte de Deus de me abençoar, tá? E não existe esse tipo de barganha com Deus. Deus, ele não faz isso, tá, ok? Então, é um mau negócio com Deus. Então, às vezes a pessoa acha que está de bom tamanho, né? E o interessante é que Satanás, ele deixa a pessoa acreditar assim, né? Acaba nem investindo tanto na vida da pessoa, porque já sabe que a pessoa está indo para o inferno. A pessoa ela já está indo para o mau caminho com essa atitude dela. Vai viver uma vida inteira de frequência em cultos, mas a obediência não está diante do Senhor. Então, as suas orações, elas são detestáveis diante de Deus, porque não obedece à lei de Deus. Tá? Então, se nós não obedecermos à palavra do Senhor, à vontade de Deus, as nossas orações não serão atendidas pelo Senhor, né? Elas serão aborrecidas por Deus, né? E nós estamos falando ainda aqui sobre duvidar do caráter de Deus. Então, quando nós duvidamos de Deus, da sua palavra, de que Deus ele não vai fazer, de que Deus não vai realizar, de que Deus ele não vai nos atender, de que Deus ele falou, mas não cumpriu, nós estamos duvidando do caráter de Deus. E nós estamos trazendo questionamentos que não cabem a Deus, porque Deus ele é perfeito. Então, questione seus pecados, né? O que tem em mim? O que eu fiz de errado? O que precisa ser tratado em mim por eu estar vivendo uma vida assim, por eu não conseguir algo de Deus que eu quero, pela minha oração não ser respondida, por eu não ter a resposta do Senhor, por eu não conseguir crescer na intimidade com Deus? O que está em mim? O que está encrostado em mim que não me permite crescimento espiritual? Alguma coisa tem, e com certeza é algo que não foi colocado por Deus, né? Às vezes ali é uma arrogância, às vezes é uma prepotência, às vezes é um sentimento de presunção, às vezes é falta de perdão, ou às vezes é altivez. São coisas que às vezes existem no ser humano em medidas pequenas que às vezes ele não percebe, mas está lá. E isso é prejudicial, é pecado, isso afasta o Espírito Santo, isso não permite que nós cresçamos espiritualmente e por aí vai.
Então, se você chegar diante de Deus em oração, com humildade, buscar o Senhor, e o Senhor ele vai mostrar para você através do Espírito Santo, você vai sentir o que precisa ser mudado. Você vai procurar em Deus, Deus vai te auxiliar nisso, você vai se livrar disso e você vai alcançar mais o Senhor, a intimidade com o Senhor, vai ser algo maravilhoso. Amém? Então, aqui nós falamos sobre duvidando em Deus, né? Dentro deste tópico, né? Duvidando em Deus. Somos nós que estamos no caminho de Deus, vivemos uma vida voltada ao Senhor, somos convertidos já há um grande tempo, mas mesmo assim ainda temos as nossas dúvidas em relação a Deus, né? Então isso infelizmente, não vai nos ajudar em nada. Aí dentro deste tópico eu falei sobre duvidar do extraordinário, né? Tá lá na primeira parte. No segundo tópico, dentro desse tópico ainda, né? Na segunda parte eu falei sobre duvidando que ele vai fazer, né? Eu falei sobre o caráter de Deus. E ainda aqui dentro deste tópico aqui sobre duvidando em Deus, nós vamos falar sobre duvidar, né? Duvidando de minha inserção à graça. Duvidando de minha inserção à graça. Como assim duvidar de minha inserção à graça? Quando nós duvidamos, né? Duvidamos assim, nós acreditamos, né? Estamos convencidos de que nós não somos merecedores, nós temos que tomar cuidado, porque isso é uma porta para que nós venhamos a duvidar da nossa inserção à graça. Então, acreditar que eu não sou merecedor, isso de fato a Bíblia nos diz, nós não somos merecedores de nada. Deus é benevolente, Deus é misericordioso. Não existe nada em nós que nos faça merecedor diante de Deus, isso é de fato, tá? Mas a partir do momento que eu adentro, né, ali a graça de Cristo, aceitando a Jesus como único suficiente Salvador da minha vida, e o sangue do Cordeiro ele tem o seu efeito na minha vida, eu passo a não ser merecedor por mim mesmo, mas através do sangue de Cristo, né? Deus ele me tem como filho, tá? Então eu era gentio, mas aceitando a Cristo ali eu fui adotado como filho. Então espiritualmente falando eu sou filho descendente de Abraão, no sentido espiritual, tá? Não na carne, né? Não no sangue em si, né? Eu não sou descendente de Abraão ali porque eu não sou um israelita em si, mas através da circuncisão ali espiritualmente falando. Então eu passo a ser o que? Descendente de Abraão e herdeiro ali de todas as promessas de Abraão, todas as promessas de Deus. Então eu passo a ser filho de Deus, através do sangue de Jesus. Tá? Então, acreditar, né, ter consciência de que eu não sou merecedor, até certo ponto, ok, isso é fato. Tá? Mas se isso daí extrapolar, eu passo a desacreditar na eficácia do sangue de Cristo na minha vida e da minha inserção à graça. Tá? Então, não ser merecedor é um fato na minha vida. Mas através do sangue de Cristo, eu passo a, como filho, ali ter direitos, né, em relação às promessas do Senhor e à herança do Senhor, tá? Eu passo a ter direitos. Então, digamos que eu continuo não sendo merecedor, mas eu tenho direitos por causa do sangue de Cristo, né? E seria como se eu passasse a ser merecedor por causa do sangue de Cristo. Seria mais ou menos isso para nós entendermos, tá ok? Bom, vamos lá, Tito capítulo 2, verso de número 11, que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então a graça de Deus se manifestou a todos. Não existe quem a graça não tenha alcançado. A graça de Deus é para todos. Mas nem todos, obviamente, estão dentro da graça. Nem tem aqueles que ainda querem viver na lei, né? Procuram. Tem até aqueles cristãos, amados, que vivem um pouquinho da lei, um pouquinho da graça. É totalmente errado, né? Por quê? Porque Cristo Jesus ele já cumpriu a lei para nós. Então não adianta ficar pegando coisas da lei e tentar inserir, né, na nossa vida cristã, porque Cristo Jesus ele já venceu a lei por nós. Ele cumpriu, né, melhor dizendo, né? Ele cumpriu a lei por nós. Então não temos que cumprir a lei. Porque quando nós obedecemos a Cristo dentro da graça, automaticamente nós estamos cumprindo a lei de Deus.
tá? Porque essa é a lei de Deus, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? A lei do amor e tal. Então, Jesus, ele trouxe os mandamentos ali voltado a isso, né? E aí você fala, poxa, então lá de Provérbios que nós lemos, fala que aquele que não ouve a lei, suas orações são detestáveis, então não vale mais aquele verso? Não, lógico que vale, porque a lei de Deus não deixou de existir, ela continua sendo existente, tá? Só que a lei de Deus, ela não está mais alicerçada naquele conteúdo judaico, né, hebreu, lá que digamos assim, que as pessoas, né, da época do Antigo Testamento, ali da época até a morte de Jesus, ainda viviam e obedeciam. Né? E depois disso, Cristo Jesus cumpriu a lei e nós, através de Cristo, na graça, cumprimos a lei. Né? E não acha que, então agora ficou mais fácil. Não, na verdade, não. A lei de Deus ela continua tendo que ser cumprida com afinco. Tanto é que na lei antiga, né, aquele que cometesse um adultério, né, ele era tido como um adúltero de fato. Né? Mas Jesus ele disse que aquele que apenas pensar já cometeu adultério. Então note que não facilitou, né? Não é que facilitou, mas é que nós vivemos uma nova aliança, que é a aliança ali que Cristo trouxe através ali do seu sacrifício na cruz do Calvário. E essa graça que ele foi manifesta a todos os homens. Então todos nós estamos inseridos na graça, mas nem todos vivem a graça. Existem aqueles, como eu disse, que vivem a lei de Deus antiga, existem aqueles que preferem viver um pouco da lei, um pouco da graça, existem aqueles que não vivem nada disso, porque não vivem uma vida voltada ao Senhor. Né? Então a graça faz parte da sua vida, mas ele não usufrui. Por quê? Porque não quer viver uma vida voltada a Cristo. Né? Não quer ali se prontificar diante de Deus em obediência. Né? Então, a título deixou bem claro. A graça foi manifesta a todos. Então, quando eu acredito que eu não mereço, muitas das vezes a pessoa ela entra num dilema pessoal, particular, né? Lógico. Ela entra num dilema ali que gera ali digamos assim, quase que uma depressão, dizendo, eu sou um coitado, eu não mereço, não... Amados, tudo bem, é lógico que nós não merecemos, mas passamos a ser filhos de Deus através do sangue de Cristo. Nós temos direito à bênção de Deus, à promessa do Senhor, à herança do Senhor. Tá? Então, existem pessoas que, eu já ouvi falar de pessoas, né? Pessoas já falaram comigo, falaram, eu não oro e não peço muito para Deus porque eu sei que eu não mereço. Mas se eu orar e pedir para Deus, você não merece. Se você deixar de orar e não pedir para Deus, você não merece do mesmo jeito. Então, o merecimento, ele não existe em nossas vidas. Ninguém é merecedor. Moisés não era merecedor de Deus agir na vida dele, através da vida dele. Abraão não era merecedor. Né? Davi nunca foi merecedor. Né? E o que Deus fez na vida de Davi? Né? Tirou ele de lá, né, do pasto e colocou ele como rei. Né? Salomão era merecedor? Não. Os maiores reis que a terra viu, de toda a riqueza e glória e pompa, era merecedor? Também não era. Tá? Então ninguém nunca foi merecedor. Desde os tempos bíblicos, todos os homens, nunca ninguém mereceu nada. E essa é a verdade. Tá? Então isso é uma desculpa que muitas das vezes Satanás coloca no coração, na mente da pessoa para ela não orar. Fala, não, você não merece, né? Você não é merecedor. E a pessoa fala, eu não sou mesmo, então, não vou nem orar, não vou nem pedir, não vou nem clamar, porque eu não mereço. Tá? Então quando nós agimos assim, nós estamos duvidando da nossa inserção à graça de Cristo. Né? E através disso nós estamos desvalidando, desconfigurando, desvalorizando o sangue de Cristo na nossa vida. Tá? Seria como se Jesus tivesse morrido em vão na minha vida. Por quê? Porque eu duvido ali dos meus direitos como filho de Deus. Então, se eu duvido e não acredito que eu tenho direito como filho de Deus, através do sangue, eu estou duvidando do sangue, da eficácia do sangue. Eu estou invalidando o sacrifício de Jesus, estou invalidando o sangue de Cristo na minha vida. Então, isso é uma coisa muito séria, tá? Então, não é porque eu não sou merecedor que eu não vou clamar ao Senhor. Porque, por mais que eu não seja merecedor, eu tenho direito de receber das bênçãos de Deus e herdar as promessas do Senhor na minha vida. Porque Deus, Ele me fez herdeiro através do sangue de Cristo. Então não invalide o sangue de Jesus na sua vida. Né? Não invalide, deixando de buscar o Senhor porque você não é merecedor. Merecedor não somos mesmo, mas temos direito por causa do sangue de Cristo. Amém?
Ainda tem mais 2 subtópicos aqui para nós concluirmos esse tópico, amados, mas horas vão se passando e nós vamos ainda dar continuidade a este ensino, tá? Como eu disse, é um ensino um pouquinho amplo, é um tema ali que exige bastante de nós, mas nós estamos conseguindo concluir aqui pelo menos a primeira parte. No próximo ensino, então, nós concluímos a primeira parte, trazemos aqui uma retomada para a gente concluir, trazer uma retomada mais panorâmica, né, para nós entendermos todo o conceito, para partirmos para a outra parte deste ensino, tá bom? Que Deus abençoe a todos grandemente, em nome de Jesus. Vamos estar orando ao Senhor e na próxima sexta estamos juntos aqui, aprendendo da palavra de Deus, amém? Senhor Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas. Somos gratos a Ti. Obrigado, Deus. O Senhor é maravilhoso. Perdoa-nos de nossas falhas e pecados e nos ajude a viver a Tua vontade a cada dia mais, porque o Senhor é bom. Em nome de Jesus, abençoe os Teus filhos, derrama da Tua graça infinita, cada vez mais, das Tuas bênçãos sobre cada vida, sobre cada família. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine em cada coração e todos juntos digamos amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.